Olá, meus queridos, minhas queridas, que a luz esteja conosco e ela está entre nós, com certeza. Essa é uma das poucas certezas que eu tenho. Nós vivemos na luz, apesar das nossas sombras, não é mesmo? E hoje nós vamos seguir com os nossos assuntos espirituais, lembrando que só sei que nada sei, e nesse nada saber, a gente vai caminhando e vai aprendendo sempre um pouquinho. Eu sou o que sou, sei quem sou, e eu sei que eu posso melhorar. Você pode melhorar também? Creio que sim. Vamos fazer isso juntos? O despertar não é um susto. O despertar é uma caminhada. E eu luto muito para esse despertar. O meu despertar, para que eu possa voltar para casa. Eu tenho muitas saudades da minha casa espiritual. E você quer voltar para sua casa espiritual? Vamos seguir juntos nessa jornada? Aqui não tem verdade absoluta. Tudo aqui é questionável. Tudo. Nós precisamos questionar sempre. O questionamento elimina certezas absolutas. E se tem uma coisa que eu procuro fazer na minha vida, é eliminar essas certezas, né? Então peneirem tudo que eu falo. O que eu digo é minha responsabilidade, mas o que vocês escutam é responsabilidade de vocês. Sempre questionem qualquer pessoa que fale de espiritualidade, porque não existe verdade absoluta, mais uma vez. Eu só sei que nada sei. E nesse nada saber, eu aprendo todos os dias um pouquinho e desaprendo outro tantão de coisas. E vamos caminhar juntos? Espero que sim. Eu gosto muito da companhia de vocês e agradeço por estarem aqui. Bom, os recadinhos do dia. Entre o perdão e o despertar, uma jornada espiritual. Só um minutinho, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Uma jornada espiritual. Esse é o livro de cabeceira para quem deseja um despertar, para quem deseja o salto quântico. O que é o salto quântico, gente? É sair de um ponto para o outro, que levaria às vezes milhares de anos, juntar esses dois pontos e fazer a transição. Como é que nós fazemos isso, Ivan? Que milagre é esse? Não é milagre. É uma questão lógica. Se você tem um aluno numa escola, né, a nível de universidade, fazendo prézinho, o que você faz com ele? Fala, não, é um gênio, não é? Vamos levá-lo para a universidade. É aquela história de você ver médico formando com 10, 11 anos de idade, né? Principalmente nos Estados Unidos, que valorizam muito, né, esse tipo de inteligência. O que aconteceu ali, né? Ele já sabia para que ele vai ficar preso no jardim da infância. Então vocês não precisam ficar presos nesse ciclo eterno de reencarnações nesse plano terrestre, né? Ou planos equivalentes ao plano terrestre. Você pode simplesmente transitar para um lugar de muita luz, né? Voltar para casa de onde nós fomos desterrados. Você pode simplesmente fazer esse salto quântico através do perdão. Ah, Ivan, perdão? É perdão. Não é cafezinho, gente? Uhum. O Rafael tá rindo aqui da minha cara de pau. Porque vocês podem transitar simplesmente pelo conhecimento, né? Vocês não precisam ficar rastejando aqui na roda de Sansara. A partir do momento que você conhece o perdão, você se liberta. Não é o perdão piegas das igrejas, né, que fala, você tem que perdoar 70 vezes 7, né, dá cara a tapa, 70. Não é esse tipo de perdão. Esse perdão não funciona. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão, né? Perdão é a gente viver com lembranças, mas lembranças que não doem mais, que serviram de experiência, não é? Ninguém precisa ficar cutucando a ferida todo dia para lembrar que sofreu. Não é isso? Então, se você não prosperou na vida financeira, faltou perdão. Se você não prosperou na vida emocional, não prospera, falta perdão. Tudo que falta na sua vida está ligado à falta de perdão, por si mesmo, mesma ou pelo outro. Não é? Então, entre o perdão e o despertar, é uma cartilha para fazer o grande salto quântico, né? Para que a gente possa transitar dessa experiência de dor, né? Que a Terra é uma experiência de dor. Porque nós trazemos muitos contratos para cá. Alguns despertam, né? O despertar, já disse, não é um estrondo. O despertar é uma coisa suave. Cada um vai despertando em vários aspectos da vida
no caminho do grande despertar espiritual. Então, quando eu despertei para essa realidade, que eu podia viver aqui sem ter que carregar os pesos de um plano, né, da roda de Sansara, quando eu descobri isso, minha vida foi transformada. E é essa a proposta que eu tenho para vocês, essa transformação de vida, né? É um milagre? Não. É algo que você possa comprar numa loja? Não. É algo que eu posso te oferecer simplesmente, você se libertou. Não, não. Mas existe um manual. Se você seguir é uma leitura simples. É o único livro sobre perdão? Não. Tem milhares de livros sobre perdão, né? Eu posso falar do meu e da vivência que eu experimentei, do que eu vivenciei. Tá, e esse livro, não adianta você simplesmente botar na estante, tá? Não é aquela história, deixa a Bíblia aberta que ela resolve, né? O meu livro é só um portal, apenas um portal. Você tem que entrar e vivenciar, né? Leia todo, depois vai lendo uns pedacinhos, e são histórias, é um livro fácil de ler, porque é um livro de histórias, é um livro que conta experiências, que conta vivências, né? Desde da minha estada do outro lado, né? Do lado espiritual, né? Entre uma encarnação e outra, enfim, vocês vão ter um acesso a uma experiência muito interessante, tá? Todos vocês têm uma experiência de vida interessante. Não é isso? Mas a gente troca, né? Eu ouço a de vocês aqui todos os dias e vocês podem ler a minha. E você vai ter esse salto quântico. Você pode adquirir esse livro diretamente comigo, pode adquirir com o Rafael, com o telefone aqui do estúdio, com o telefone do Lucas, que é o telefone das salas de cura, e vocês podem também adquirir com o Cristiano, né? Que é com quem vocês marcam as consultas comigo. E ainda, todos esses telefones estão disponíveis aí no chat. E vocês ainda podem adquirir através do institutoivanmartins.com.br, que é meu site oficial. O meu livro acompanha os selos marianos, acompanha também uma dedicatória à pessoa que adquiriu ou para quem essa pessoa adquiriu o livro, presenteou o livro. Então não tem como se enganar, né? Fora disso, não é meu livro não está em nenhum sebo, em nenhum lugar, só se alguém colocou lá, mas já é uma outra energia, já não é mais o meu livro, tá? Meu livro só está nesses lugares que eu falei, no site ou conosco. Esses 4 nomes que eu dei. Ivan, que sou eu, Rafael, Lucas e Cristiano. Tá certo? Se engana quem quiser, né? Tá bem claro. O que mais? Lembrando que isso é uma gravação, né? Vocês não deixem perguntas, porque não vamos ter como responder, mas pode deixar comentários sobre o conteúdo de hoje e pode também deixar testemunhos das salas. Gente, deixa os testemunhos, é tão importante. Eu estarei uns dias afastado do estúdio, não dos templos. Então nós continuaremos com as salas de cura. Renovem as suas salas, mandem as suas mensagens, vou responder a todo mundo que mandar, aqueles que mandam direto para mim, aqueles que mandam para o Rafael também está de olho, Lucas, todo mundo, Cristiano, e estarei no templo, trabalhando diretamente no templo, vou ficar nos templos, tanto aqui quanto Goiânia, então vou ficar nos templos, não vou me ausentar. Então podem continuar renovando as suas salas, certo? O que mais? O curso de magia está aí, né? A 1000 por hora, né? Tá aí, super, super legal, super gostoso. As canalizações marianas também foram gravadas, mas por favor, assistam, né? Tem todo um projeto dessas marianas também. Sigam, né? É importante que vocês se mantenham nessa congregação, né, nessa união, nesse grupo, nessa egrégora, né, mariana, tá? Então vocês não se esqueçam desse aspecto, viu? Estejam conosco aí, nós estamos juntos. Bom, dito isso, vamos ao assunto do dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Ivan. Você tá bem? Tô bem, você? Eu tô ótimo. Se melhorar, estraga, tão bom que eu tô, né? Não pode nem melhorar. E vamos lá, né, gente? Vamos falar sério agora.
Bom, hoje nós temos um assunto muito interessante que nós vamos falar sobre a magia natural para iniciantes, né? Vocês sabem que eu tenho o curso de magia, já é bem conhecido aqui de vocês, a gente fala sempre, mas a gente pensa da seguinte forma, que a gente deve começar a magia natural sem abrir portais perigosos. Como eu falo, né, sobre isso? As pessoas ficam, eu quero fazer magia, eu quero aprender magia, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero, eu vou fazer o curso de fulano de tal, de ciclana, de beltrana, aí abre, e depois, né, gente? E depois, né? A magia sempre despertou fascínio, desde que mundo é mundo, né? Para alguns, ela vai representar poder, o que eu me engano, mistério e transformação, isso sim. Para outros, vai evocar medo, né? Perigo, forças desconhecidas. Mas dentro da nossa espiritualidade livre, existe uma forma de prática muito mais simples, consciente e segura, né? Que é a magia natural. Vocês sabem que eu sou praticante, sou neto de uma bruxa, trago isso da minha essência desde a minha infância. Aos 3 anos eu fui iniciado. Quer dizer, já vai mais de meio século, né? Bem mais de meio século de iniciação. Então, existem diferente, né? Isso é diferente das práticas ritualísticas complexas, porque existem muitas. Também conheço, né? Que tentam invocar entidades ou manipular forças invisíveis. Nós conhecemos isso dentro da magia, do ocultismo, né? Eu também conheço o ocultismo, porque a gente precisa aprender a se defender, né? Então, como é que você se defende? Você se defende estudando, você se defende aprendendo sobre, não é? Mas essa é uma outra história, né? A magia natural, ela parte de um princípio muito mais profundo. É a conexão direta entre a consciência humana e as forças da natureza, né? Então, ela não depende de pactos, né? De invocações arriscadas. Qual é o único pacto que nós temos? É com amor. Na magia natural, nós temos pacto com amor. Sim. Os meus iniciados, eles têm... Eu tenho um selo de... Eu tenho um sigilo com todos vocês que são iniciados comigo. Vocês não sabem? Então vocês vão saber. Pisou fora da bacia? Tentou a magia para qualquer coisa negativa, ó, é banido automaticamente. É cortado automaticamente, né? Do nosso selo de confiança. Por quê? Porque a magia não pode ser usada para isso. Tá certo? Então o único pacto que vocês têm é com isso. É com a verdade e com o amor. Cortou esse pacto, vocês são banidos da magia que eu pratico. Da nossa irmandade. Não tem como, né? E vai ficar com conhecimento inócuo, porque não vai poder fazer mais nada com o que aprendeu aqui. Então, isso é regra de ouro. Não fazemos nada de negativo. Então, não precisa fazer invocações arriscadas, né? Ou aquela abertura de portais espirituais. Não é por aí que acontece, porque se você abre e não dá conta de fechar, o que acontece? Né? Quantas pessoas me procuram? Ah, Ivan, eu fiz um curso com fulano de tal para abrir o meu poder mediúnico, o meu poder de visualização, o meu poder não sei do que. Eu falo, tá. E não, eu não quero ver mais não. Falo, opa, deu ruim. Ah, você não pode fechar para mim, não, não foi eu que abri. Você procura quem te ensinou a abrir que vai te ensinar a fechar. Só que eu já digo isso sabendo que não tem como fechar. É um cristal, você quebrou, não tem conserto. Por mais que você tente colar, vai ser sempre uma fresta. E o que entra o bom, entra o ruim. Né? Porque isso, dentro dessas invocações que muitas vezes vocês aprendem, né? Em cursinhos feitos em final de semana, em encontros, essas coisas, essas invocações, gente, elas são arriscadas demais. Né? Abrem portais que vocês não têm noção do que vai passar.
né? Então, por isso, muito ao contrário disso, a magia natural, ela vai harmonizar a pessoa com os elementos simples e poderosos que sempre estiveram presentes na vida, né? A terra, a água, o ar, o fogo e o éter. A intenção e a consciência. Então, para quem está começando, né? Para quem deseja começar, compreender isso é essencial. Então, a magia natural não é invocação. Embora a gente invoque os elementos e tudo mais, mas não é invocação como muitas pessoas pensam, né? Um dos maiores erros do iniciante é acreditar que para praticar magia é necessário chamar espíritos, né? Abrir portais dimensionais ou lidar com entidades desconhecidas. Isso é um perigo que muito iniciante de magia, que vai para não responsabilidade. Gente, eu não sou melhor do que ninguém, eu não estou aqui defendendo a venda do meu curso, não, que definitivamente eu não preciso disso. Não preciso mesmo. A intenção que eu tenho com vocês é formatar, assim, o maior número de iniciados possível para que a magia se torne mais popular, que a bruxaria branca, a bruxaria do amor, a bruxaria da luz se torne popular, como era no tempo das nossas avós. É essa a minha intenção, né? É essa a minha intenção. Então eu não estou aqui vendendo o curso, não, tá? Então vocês prestem atenção, porque quando a gente fala em lidar com essas coisas desconhecidas, são essas formações que fazem quando a pessoa precisa fazer um grande fenômeno, aparecer luz, aparecer tudo. Vocês querem ver luz? Vocês vão ver. Dentro da magia natural, é comum que vocês comecem a ter visões de luz, visões de anjos, visões lindas. Mas sem invocação, gente. Sem provocar uma coisa como se fosse simplesmente um poder. Muitas vezes, quando eu estou usando um bastão mágico ou alguma coisa, as pessoas veem luz sair do bastão. Mas é uma coisa que para mim já é natural, nunca foi forçado. Porque eu sei que um bastão ou a ponta de um dedo pode lançar tanto a luz da cura, do amor, como pode lançar a luz de ódio também. Então a pessoa não pode ficar apontando o dedo para qualquer um e lançando magia, porque ela não sabe como que ela está naquele dia. Tem que ter preparo. Isso não se faz, se prepara do jeito com um cursinho de final de semana. A gente tem que entender isso. É por isso que é tão sério o curso que eu ministro. Sério, grande, longo, né? São muitas e muitas e muitas e muitas e muitas horas. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não conheço em escolas de magia, somente essas que a gente tem hoje online, né? Que são as mais fáceis de acessar, porque a gente pode ter aluno do mundo todo. Então, eu não conheço escola que leve tão a fundo o que eu passo para vocês. Tá? Porque hoje as pessoas não têm mais paciência para esses cursos, querem curso automático, expresso, igual eu fiz o meu café ali na máquina, as pessoas querem um curso de magia, né? Então, esse tipo de prática, gente, quando feita sem preparo, vai gerar um desequilíbrio emocional, psicológico e espiritual. Crianças, o que chega de gente aqui para mim já maluquinha por causa disso. Maluquinha. Né? Muitos passaram pelas mãos de grandes espiritualistas famosos aí, ó. E chega aqui babando, viu, gente? Chega aqui já naquele ponto que eu falo, olha, eu vou te ajudar espiritualmente, mas a coisa já é química, já tem que procurar um psiquiatra. Né? Porque eu não tenho a função de mandar ninguém para o psiquiatra, mas como um ser humano, como um psicanalista, como alguém que trabalha com a mente humana, eu me sinto na obrigação de orientar a pessoa. Eu falo, olha, como eu orientaria minha mãe, uma irmã, um pai, um irmão, um filho, um sobrinho, um amigo, a gente orienta, procura um psiquiatra, que a coisa já passou da hora, né? Abriu e faz o que com isso? Né? Muitas vezes vai ali para um curso de final de semana, ai que lindo, foi tão lindo, eu me senti tão bem. Dali uma semana começa aquela tristeza, aquele peso, não sabe de onde vem. De onde vem, gente? De onde vem? Né? Ah, tô sentindo um vazio. Aí procura o próximo curso para ver se preenche. E nunca vai preencher, sabe por quê? Porque teve um desequilíbrio psicológico, espiritual e emocional. Isso é muito comum. Então a gente tem que fazer as coisas com consciência, com tempo. Nada que te prometo em final de semana vocês devem fazer.
tá? Prometer que vocês vão fazer um curso disso, um curso daquilo no final de semana. Não façam isso, gente. Não façam um cursinho de 2 horas, porque isso vai simplesmente ativar um campo e essa pessoa some depois. Você não tem nem como conversar com ela. Onde está quem me ensinou para me auxiliar agora? Tome cuidado com isso. A magia natural, gente, segue outro caminho. Ela trabalha com forças já presentes no mundo físico e energético, né? As plantinhas, os ciclos da natureza, né? Símbolos, a própria respiração consciente e a intenção direcionada. Isso, né, é o caminho do ouro, da felicidade. Gente, não há necessidade de invocar nada externo. O poder está no alinhamento entre a mente, a energia e a natureza. Está tudo aqui, agora, né? A intenção é o verdadeiro instrumento mágico. Não tem nada fora da intenção, né? Muitos imaginam que a magia está em objetos especiais, né? Cristais raros, muito caros, velas coloridas, ervas exóticas ou rituais elaborados. Nós temos tudo isso na magia natural também. Mas não é sobre isso. Na verdade, o elemento mais importante é algo invisível. É a intenção consciente. Né? Jesus já dizia, vá, a tua fé te curou. O que é a fé se não a intenção colocada? Vocês lembram da passagem da viúva que tinha uma hemorragia crônica, estava debilitada, né? E ela vivia no que nós chamaríamos hoje de um asilo. E vocês imaginam, naquela época, né, uma pessoa que não tinha condições financeiras, ela estava lá vivendo de favor dentro daquele lugar. A Bíblia não explica muito, o Evangelho não explica muito, mas a gente imagina, né, pela cultura, que tenha sido isso. Era uma mulher sozinha. E ela se desloca entre a multidão. Vocês imaginam, Jesus está na cidade, Jesus cura. Imagina o que virava aquilo, né? Imagina o que virava uma cidade onde Jesus chegava para fazer as curas. Ela se arrastou, porque ela não tinha força para andar. E tudo que ela conseguiu foi tocar as vestes de Jesus. O que ele diz? Alguém foi curado nesse momento. Como assim, mestre? Alguém tocou as minhas vestes e de mim se deslocou uma energia. Então quem curou essa mulher? Jesus ou a fé? Como ele sempre dizia, vá, tua fé te curou. Então a gente vê que a intenção é a coisa mais forte que existe, né? O desejo de, acompanhado da certeza daquilo que já pediu. Essa é a intenção consciente. Então, essa intenção é a capacidade de direcionar pensamento, gente, emoção e energia para um propósito claro. Então, quando a mente está focada e alinhada com o sentimento verdadeiro, então cria-se o quê? Um campo energético específico. Portanto, você tem um foco. Você pode jogar uma luz para clarear uma floresta inteira e você pode jogar ela sobre uma maçã. O que você vai ver com mais clareza, não é mesmo? Então, isso é magia pura. Então, objetos podem ajudar a concentrar essa energia, claro, né? A varinha mágica, uma colher de pau, as coisas que a gente usa na magia natural, né? A vassoura. Mas elas não são a fonte do poder. Elas não são nada. São, fora da sua mão, elas não são nada. Então, na magia natural, o praticante aprende, né, gente, que a consciência é o verdadeiro altar. Está dentro da gente. Eu falo isso sempre, que o verdadeiro altar está dentro da gente. O grande altar é a natureza e nós somos o altar, porque nós somos o Deus que vive dentro de nós. Nosso corpo, sem esse Deus, é só matéria que vai entrar em decomposição. A nossa consciência é Deus agindo, não é? Então, nós precisamos ter respeito pelas forças da natureza. A magia natural nasce da observação da própria vida. Os ciclos da lua, o movimento das estações, o crescimento das plantas, que é uma coisa incrível, eu amo ver as plantas crescerem, o fluxo das águas, o calor do fogo. Então, e esses elementos, né, sempre foram considerados os portadores da energia simbólica, né, e espiritual. E nós ainda temos o éter, né, gente? Que é a nossa ligação direta com o divino, é aquilo que transcende até os elementos físicos. Então, trabalhar com magia natural significa exatamente isso, aprender a respeitar e harmonizar-se
com os ciclos. Em vez de tentar dominá-los, as pessoas querem dominar, né? Na magia natural, nós temos algumas coisas que nós fazemos. Por exemplo, eu sempre falo que quando eu entro numa plantação de bambu, por exemplo, é uma coisa linda que acontece, né? Quando eu estou no meio às vezes eu estou no meio de uma mata e de repente as folhas começam a se movimentar e não tem vento. E elas começam a se movimentar, o bambu então chega a descer assim, ó. Eles têm um referencial enorme, eles têm um referencial, eles têm uma reverência imensa com quem pratica a arte, né? O bambu tem muito poder mágico, então é incrível, né? Nós já tivemos em situações, né? Você viu, né, Rafael, em Portugal, né? Não tinha vento e o bambu, né, começou a movimentar. E não tinha vento, não tinha nada, né? Um bambuzal em Portugal, agora recentemente, quando eu estive lá com o evento dos anjos, né? Recentemente. Então, gente, é incrível como as plantas podem se manifestar. Mas não é sobre isso, né? Claro que se você está na beira de uma fogueira e você está ali reverenciando o fogo como elemento, às vezes ele pode fazer uma dança diferente, pode soltar uma chama diferente, que você vê uma chama azul dentro de um fogo amarelo, vermelho, você vê uma chama azul e você vê uma forma física dentro do fogo. Pode se manifestar sim, né? Pode se manifestar no vento, né? Do nada forma um remoinho na tua frente. As águas, né, se manifestam. Eu já vi coisas, por exemplo, da água criar um redemoinho do nada e ela estava reta, né? Uma coisa mais serena, de repente forma um redemoinho e joga água para o barranco. A natureza se manifesta para a gente, mas não é essa a função da natureza. Não precisa disso. A gente vê porque é um carinho da natureza, né? Olha, nós temos um exemplo prático, né, que vocês podem ver a manifestação: plantar uma erva com intenção de cura. Isso sim vocês podem fazer. Quando essa erva crescer, ela não é só curativa, ela está ampliando a tua saúde, né? Acender uma vela para meditação, utilizar água como símbolo de purificação. Então são coisas simples que todo mundo pode fazer. Vocês aprenderam sobre banhos a vida inteira, né? Isso, gente, há milhares de anos. Então, nada disso exige abrir portais ou lidar com forças perigosas, né? Tem aquelas pessoas que adoram tudo que é perigo, adoram o perigo, até que ele chegue, né? Aí depois vem, eu tô ouvindo vozes. Eu não consigo dormir mais. O que você fez? Eu fiz o curso de fulano de tal, que abrir portais mágicos. Então tá. Então você vai lá no fulano e manda ele fechar agora. Né? Só que o fulano não vai nem atender telefone mais, né, gente? É assim que funciona. Né? Ele não vai nem atender telefone mais. Porque ele sabe o que ele fez. Pra não falar, né? Aquela palavra com M, ele sabe o que ele fez. Então, gente, tomem cuidado, gente. Nem tudo que é oferecido, nem tudo que vem pintado de ouro é ouro, tá? Às vezes é só uma casquinha. Então, o mais importante será sempre o equilíbrio emocional, né? Então, antes de qualquer prática mágica, existe algo ainda mais importante, muito mais importante: o estado emocional de quem pratica. Então, se uma pessoa está dominada por raiva, por medo, obsessão, né, ou desejo de controle, de vingança sobre outras pessoas, qualquer prática energética vai tender a quê? A se tornar desequilibrada. Não tem como, né? A gente precisa sempre estar preparado. A magia natural ensina que a primeira transformação deve acontecer dentro do próprio praticante. Então, vocês que vêm para a prática da magia, vocês vão aprender que o primeiro beneficiado são vocês, né? A respiração, a meditação, o silêncio interior, o autoconhecimento, gente, são fundamentais, muito mais importantes que qualquer ritual elaborado, né? No curso, eu ensino tudo, toda essa questão ritualística, eu ensino tudo, né? Ou faço lembrar, como prefiro dizer. Mas não dependam disso, né? Porque dentro da magia vocês vão aprender a praticidade a coisa prática. É o aqui, o agora, resolver o que tem para resolver aqui, inclusive comigo. O que eu tenho para resolver em mim. Antes de curar o mundo, eu tenho que me curar. Doutor, cura-te a ti mesmo. Nós temos que ter essa consciência, né? Por que eu estou afastado esses dias do estúdio?
Porque eu preciso passar por um processo de cura interior, né? Muita energia que eu lido aqui, né? No dia a dia, com vocês e tudo mais, e com tudo mais que eu lido dentro do consultório também, porque você sabe que eu não vivo da magia, não vivo da espiritualidade. Eu tenho um trabalho secular, né? Eu tenho um trabalho, como chama, trabalho do mundo, né? Que para sobreviver. Então, tudo isso me sobrecarregou. Então, nesse momento, eu preciso de espaço, eu preciso de um momento. Então, continuo trabalhando no templo, porque os templos não tiram nada de mim, só acrescentam na minha vida, mas eu preciso me afastar. Por quê? Porque se eu não me curo, não posso curar ninguém. Então, nesse momento, eu estou precisando, né? Estou me cuidando. E isso é básico para quem pratica magia, né? Para quem vem para um curso de magia, para quem se torna um iniciado em magia. Então, sem equilíbrio interno, gente, nenhuma prática espiritual vai se sustentar, né? É sempre aquela questão, a pessoa buscar onde não vai encontrar, porque está dentro dela, vai buscar fora. Não cuidou dela? Doutor, cura-te a ti mesmo. Então, a simplicidade é um sinal de maturidade espiritual. Então, no início da jornada espiritual, muitas pessoas vão fazer o quê? Elas se sentem atraídas por práticas complexas, né? Símbolos misteriosos, promessas de poder, que mais? De preferência imediato, né? Aquela coisa do balançar o narizinho e pumba, transforma alguém em sapo, né? As pessoas procuram muitas vezes por isso. Então, com o tempo, né, vai acontecer algo diferente. Os praticantes que vão pegando experiência começam a perceber que a verdadeira força está justamente na simplicidade. Está no dia a dia. É na hora que faz um café, que prepara um alimento, quando varre a casa, né? Ali está a grande magia. Ali está quando eu ensino banimento, por exemplo, ou faço lembrar. As pessoas falam, mas eu fiz isso a vida inteira, só faltava botar intenção. Eu falo, pois é. Né? Então são práticas comuns, né? Ninguém pega uma panela e cozinha ao contrário, sempre vai cozinhar nesse sentido horário. Por quê? É conhecimento ancestral, né? Então tudo isso a gente simplesmente faz uma nova conexão, a gente faz é como se revivesse o passado. A gente revive o passado da magia na vida da gente, dentro da magia natural. Então, é uma caminhada consciente na natureza, resolve muitas coisas. Se você vai para a mata, você vai para uma praça, lógico, com todos os cuidados possíveis, né? Mas nós temos espaços públicos cuidados, protegidos. Nós temos a nossa vizinhança que a gente já conhece, sabe onde andar, onde pode andar, enfim. Tudo isso, passando por árvores, tudo isso pode ser um grande ato mágico, um momento de silêncio diante do nascer do sol. Por exemplo, se você está numa praia, né? Ou mesmo em casa, olhando pela janela do apartamento, uma oração sincera ou uma meditação profunda, tudo isso vão criar momentos que criam estados de consciência muito mais transformadores do que rituais cheios de teatralidade, né? Tem muito teatro, né, gente? Tem muita... Hoje, quando a gente abre a internet, a gente vê cada coisa que até Deus duvida. Bom, mas cada um com a sua história, né? Na magia natural, quanto mais consciente a prática, menos espetáculo ela precisa ter. Menos espetáculo ela vai ter, com certeza. Então, nós temos o perigo da curiosidade sem discernimento, né? A internet, a gente, está cheia de rituais, invocações e práticas que prometem poder rápido. Cuidado. Abertura de mediunidade, gente, ou contato com forças espirituais. Tenham cuidado com o que vocês estão abrindo. O problema é que muitas dessas práticas foram retiradas de contextos tradicionais, viu? Complexos e apresentadas de forma superficial. Esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Então, sem preparo emocional, psicológico e espiritual, esse tipo de experiência, a gente, pode gerar medo, confusão mental e obsessões, muitas vezes imaginárias. Esse é o grande perigo. Então, por isso, a magia natural recomenda algo essencial: discernimento e responsabilidade em relação a si mesmo e aos outros, a família, a casa, né? Nem tudo que parece espiritual realmente conduz ao crescimento da consciência.
Às vezes é só um espetáculo, às vezes é só teatro, né? Só que é um teatro que pode trazer consequências. Então, o verdadeiro propósito da magia natural, no fundo mesmo, é o quê? A magia natural, gente, não existe para controlar o mundo ou manipular o destino. Não é assim que funciona. O seu verdadeiro propósito é muito mais profundo. Tem muito mais a ver com ensinamento, né? Ensinar a pessoa a perceber sua vida, né? É um grande campo dentro da energia, da consciência, né? Que é a interconexão. Então, cada pensamento, cada emoção e cada atitude vai criar ondas que se expandem no mundo. Não tem jeito. É como se vocês tocassem numa água, num riacho não, que ele teria corrente, mas digamos num lago. Você bate o dedo ou bota uma pedrinha e vai fazendo aquelas ondas, se você fizer mais uma, vai fazer outra onda, outra onda, outra onda. Assim é interconexão. É a grande teia do universo, né? Então, quando alguém aprende a viver com mais presença no aqui e no agora, respeito pela natureza, consciência das próprias intenções, começa a perceber algo muito especial, né? Que a vida, gente, a vida responde. As sincronicidades, elas aumentam, de fato. As intuições se tornam mais claras, mais vívidas. Os caminhos parecem se alinhar com mais naturalidade. E tudo aquilo que a pessoa deseja, de fato, ela canaliza. Então a pessoa compreende algo que muitos buscadores demoram, assim, gente, anos para perceber, às vezes a vida inteira, às vezes nem percebe, né? Que a magia mais poderosa nunca esteve em portais, rituais ou invocações. Nunca esteve. Ela sempre esteve, sempre estará, né? E está na consciência desperta de quem aprende a viver em harmonia com a própria existência, né? Então, é um cuidado que eu tenho com vocês, é de passar a arte da forma mais natural possível, da forma mais tranquila possível, com tudo que existe, claro, com a ritualística, que existem rituais, existem muitas coisas na magia, muitas coisas realmente ligadas a uma espiritualidade superior, mas tudo com o seu tempo, tudo com consciência e ensinando a abrir e fechar as suas portas para que, no caso de um deslize, a pessoa tenha como, né, voltar atrás, né? Magia lançada não se volta atrás. O que você fez está feito, mas como reverter, né, portais abertos, portais negativos e tudo isso a gente pode aprender através da magia natural, tá? Mas o essencial é você curar-se, curar os seus, curar a sua casa, curar o seu negócio, o seu trabalho. Nós estamos com um curso aberto, o curso ele é vitalício, quem adquire faz o curso pelo resto da vida, tem acesso ao Grimório, ao curso, e eu sei da minha responsabilidade. Eu sei que tem muitos cursos por aí, mas eu sei da minha responsabilidade e do tamanho do compromisso espiritual que eu tenho com vocês. Todos serão muito bem-vindos, se assim quiserem. Não estou aqui para vender curso, podem acreditar nisso, mas eu tenho que falar sobre, porque já que eu disponibilizei, né, eu tenho que falar sobre. Tá certo? Quero agradecer a presença de vocês. Obrigado, Rafinha. Obrigado a toda a espiritualidade aqui presente. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, Mestre Jesus, São Germain, tantos mestres maravilhosos, assessonados, né? E, sobretudo, Ariel, meu amor, meu querido, meu companheiro de tantas e tantas vidas. Um beijo no coração de vocês. Não deixem de seguir, não deixem de comentar as suas salas e não deixem também de deixar o seu superchat também, que nós agradecemos bastante. Um beijo no coração, até nosso próximo encontro.